pessoal, professor André Heller, e hoje vamos falar de um tema muito importante para a história do Brasil: o significado do dia 13 de maio e o que aconteceu depois da abolição da escravidão. Muita gente aprendeu na escola apenas a frase: a princesa Isabel libertou os escravos. Mas a história é muito mais profunda que isso. Antes da Lei Áurea, já existia mais formas de resistência negra contra a escravidão. Pessoas escravizadas não ficavam esperando a liberdade chegar. Elas lutaram por ela diariamente. Houve fugas, formação de quilombos, revoltas, negociações, ações na justiça, compra da própria liberdade, o chamado pecúlio, e diversas estratégias de resistência. A liberdade também foi construída pela inteligência, coragem e união da população negra. Por isso, a abolição não começou em 1888. Ela foi resultado de uma luta coletiva de muitos anos. O 13 de maio aboliu juridicamente a escravidão, mas não acabou com a exclusão social. Após a assinatura da Lei Áurea, a população negra foi deixada sem terra, sem emprego digno, sem educação, não tinha uma educação ali, uma estrutura, e sem políticas de inclusão. O racismo continuou presente na sociedade brasileira, podemos ver até na atualidade. Até um grande exemplo, a gente tem mais visão, chega com mais facilidade até nós, são nos jogos de futebol. E é por isso que muitos historiadores dizem que 14 de maio não terminou, até hoje. A liberdade veio, mas a cidadania não chegou para todos da mesma forma. Depois de 1888, a população negra continuou enfrentando pobreza, violência, preconceito e falta de direitos básicos. Muitas desigualdades que existem até hoje têm relação com esse passado histórico. Outro ponto importante é perceber como o silêncio também ensina. Quando os livros escondem a resistência negra, o protagonismo negro e as experiências da população negra, eles acabam contando uma versão incompleta da história do Brasil. O que não aparece nos livros também faz parte da memória do país. Então, o maior problema não é lembrar do 13 de maio. O maior problema é esquecer todo o resto. A luta, a resistência, o pós-abolição e as permanências do racismo estrutural. Para quem não sabe, o racismo estrutural é a formação de práticas, hábitos, situações e falas embutidos na organização política, econômica e cotidiana de uma sociedade, que promove a desigualdade racial de forma sistêmica, mesmo sem a necessidade de uma intenção discriminatória, individual. Ele significa que as desvantagens de grupos étnicos raciais não são anomalias, mas sim o próprio modo normal de funcionamento das instituições sociais. Por isso, o 13 de maio não deve ser visto apenas como uma data comemorativa. Ele é também um momento de reflexão sobre luta, memória, desigualdade e resistência, porque a história não terminou em 1888. E a educação antirracista começa quando paramos de contar uma história única e passamos a reconhecer todas as vozes, lutas e memórias que construíram o Brasil. Forte abraço e que Deus os abençoe.